Fala família Jimny, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos e bem-vindos ao nosso canal. Hoje o papo é sério e tem tirado o sono de muitos proprietários e fãs do Jimny, como eu, como você. Será que a Suzuki pode estar com os dias contados no Brasil? E o que é esse tal de Proconv P8 e como é que isso afeta diretamente o nosso carro? Bom, para a gente entender o risco, primeiro a gente precisa falar do Proconv, o Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores. Atualmente, ele está na fase L8 para veículos leves, como o Jimny, e essa fase entrou em vigor agora no dia 1º de janeiro de 2025, aqui no Brasil. Essa nova fase é muito mais rigorosa com os limites de emissão de poluentes. Basicamente, os carros eles precisam poluir bem menos para serem vendidos por aqui. E aí que começa o problema para a Suzuki. Atualmente, o Jimny Sierra, que é o único carro que a Suzuki vende hoje no Brasil, com seu motor 1.5 aspirado, o K15B, não atende a essas novas regras do Proconv P8. Desde o começo do ano, a HPE Automotores, que é quem representa a Suzuki e a Mitsubishi aqui no Brasil, não pode mais importar novas unidades do Jimny. O que temos nas concessionárias hoje é um estoque que foi importado ano passado e que, segundo as notícias que circulam por aí, deve durar só até o fim desse ano de 2025. Dizem que há uma negociação rolando entre a HPE e a matriz da Suzuki no Japão para tentar atualizar o motor ou trazer uma outra solução. Mas até agora, né, a gente já está em junho, nada de concreto foi anunciado e parece que o custo dessa adaptação é o grande X da questão. Então a pergunta que não quer calar, a Suzuki vai mesmo fechar as portas no Brasil? Bom, oficialmente ainda não há nenhum comunicado da marca batendo o martelo sobre isso, mas o risco é real e é alto. Se eles não conseguirem adaptar o motor do Jimny ou trazer um novo modelo compatível, andam falando aí muito do Vitara elétrico, mas aí seria um outro carro, né, um outro público, mas pelo menos garantiria a presença da Suzuki aqui no Brasil. Se isso não acontecer, a operação da Suzuki por aqui fica inviável, já que ela dependeria de um único modelo que não pode mais ser vendido. E é aí que eu e você, né, donos do Jimny, né, começamos a nos preocupar. Mas quais seriam as implicações diretas para quem tem um Jimny ou qualquer outro carro da Suzuki hoje em dia? O que vai acontecer se ela sair? O que acontece com quem, né, já tem um Jimny na garagem? Então vamos ponto a ponto. A lei brasileira obriga que a montadora, né, ou a representante, que no caso é a HPE, continue fornecendo peças por um período, mesmo após o fim da comercialização do veículo. Geralmente se fala entre 5 e 10 anos. A HPE é uma empresa grande e que também cuida da Mitsubishi, então existe uma estrutura. Porém, com o fim da importação do carro, a tendência é que a disponibilidade de peças específicas possam diminuir com o tempo e talvez os preços subam. Na verdade, subam mais, né? Porque vamos combinar que muitas peças para o nosso carrinho já não são muito baratinhas. Nesse caso aí, talvez o mercado de peças paralelas ou importação direta por oficinas especializadas pode ganhar força. Mas assim, quem tem um carro na garantia de fábrica, essa garantia precisa ser honrada pela HPE. A rede de concessionários Suzuki hoje, em muitos casos, já é compartilhada com a Mitsubishi. A tendência é que a HPE continue prestando assistência através dessa rede de oficinas ou de oficinas credenciadas. A questão é, a expertise específica no Jimny dentro da rede pode diminuir com o tempo? Nesse caso, oficinas independentes, especializadas em 4x4 e Suzuki, pode se tornar ainda mais cruciais. E o valor de revenda aí do Jimny? O que pode acontecer? E esse é um ponto polêmico. Num primeiro momento, com o fim da importação, os Jimnys seminovos podem até dar uma valorizada, pela raridade, né? Serão os últimos legalizados pelo Proconv P8.
Mas, ao longo prazo, a incerteza sobre peça, manutenção, pode sim pesar negativamente no valor. O Jimny tem uma legião de fãs e é um carro de nicho, o que ajuda a segurar o preço. Mas é um fator para ficar de olho. Modelos que saem de linha geralmente sofrem alguma desvalorização se o suporte da marca desaparece completamente. Mas tem uma boa notícia, né? A comunidade Jimny é forte e apaixonada. E isso não vai mudar. Os encontros, as dicas, os grupos devem continuar. O mercado de acessórios off-road para Jimny também é muito desenvolvido e independente da fábrica. A gente vai continuar tendo snorkel, para-choque de ferro, suspensão, enfim, todos esses acessórios que a gente encontra hoje em dia. Mas tem uma outra questão também que a gente precisa ficar de olho: o seguro. As seguradoras, elas calculam o preço com base no risco, incluindo a facilidade de reparo e custo das peças. Se a percepção de risco aumentar devido à saída da montadora, pode haver um reajuste nos valores do seguro para o Jimny. Então vale a pena cotar e ficar atento nas renovações. E diante desse cenário, o que a gente pode fazer? Galera, o momento é de atenção, não é de pânico. Se você, como eu, tem um Jimny, cuide bem dele, faça as manutenções em dias. Não existe motivo para desespero agora. O que a gente pode fazer é acompanhar de perto os comunicados oficiais da Suzuki e da HPE. O fim de 2025, quando o estoque atual deve acabar, é um prazo-chave. Será que até lá surge uma solução para o motor? Será que confirma algum outro modelo? A gente vai ter que aguardar. E claro, fortalecer a nossa comunidade, trocar informações e a gente se ajudar uns aos outros, independente do que aconteça com a representação oficial da marca aqui no Brasil. É isso aí, pessoal. Um banho de água fria essa situação, né? Mas a gente precisa estar informado. O Suzuki Jimny, ele é mais do que um carro, né? É um estilo de vida. E eu tenho certeza que a gente vai continuar curtindo o nosso carrinho. Pois é, pessoal, vocês estão vendo que já mudou tudo, tô todo diferentão aqui, né? Exatamente porque tô gravando num dia diferente daquele que eu fiz tudo que vocês viram até agora. O que acontece? Eu comecei a gravar esse vídeo já faz algum tempo, né? E durante o período da gravação e da edição surgiu uma novidade. E eu quero apresentar essa novidade aqui para vocês. Essa novidade, ela foi veiculada aí em alguns sites de automobilismo, né? Mas vamos dar uma olhadinha aqui na tela do meu computador. Eu estou aqui no site do Vroom Notícias, né? Eu quis pegar desse site aqui porque é um site mais conceituado. É um site que já tem uma credibilidade e tal, né? Então, o que está dizendo aqui? Suzuki define futuro no Brasil enquanto Jimny está na mira. Então, vamos dar uma olhadinha aqui embaixo. Ó. A Suzuki não vai abandonar o Brasil. Após meses de rumores sobre uma possível saída do mercado, a montadora japonesa confirmou que seguirá operando aqui, com novidades a caminho. Hoje, a marca tem apenas o Suzuki Jimny Sierra no portfólio, mas segundo o CEO da HPE, que representa, né, a Suzuki aqui no Brasil, novos modelos serão anunciados em breve. Entre os modelos cotados estão o Fronx, que é um sub-híbrido compacto, e o e-Vitara, que eu já tinha falado no vídeo antes, né? Um SUV elétrico, tá? A confirmação veio direto de Mauro Corrêa, que representa a Suzuki no Brasil, por meio do grupo HPE Motores. Em conversa com o Motor1.com, ele afastou a hipótese de uma segunda saída da marca, né? Porque a primeira saída foi em 2012, antes de voltar em 2015 com o Jimny. A Suzuki continua no Brasil, confirmou, sem revelar quais modelos vêm por aí, mas prometendo novidades em breve. A declaração é um alívio para quem temia o fim das operações, ainda que depois que o Jimny Sierra, o único carro da marca no país, teve problema para se adequar às normas de emissões do Proconv L8, que entraram em vigor
agora em janeiro de 2025, como a gente viu no trecho que eu gravei anteriormente, né? O Suzuki Fronx é um dos mais cotados, ele é produzido na Índia, é um SUV compacto híbrido com motor 1.5 aspirado e sistema híbrido leve de 12 volts, tem porte para brigar com o Fiat Pulse, o Renault Kardian e o Volkswagen Terra, mercado forte. Outra possibilidade é o Suzuki e-Vitara, né, um SUV elétrico, também fabricado na Índia e apresentado globalmente no fim de 2024. Enquanto as novidades não chegam, o Jimny Sierra segue como o único soldado da Suzuki no Brasil. Em 2024, a HPR importou um lote de 1.000 unidades para manter as vendas em 2025, mas o futuro do Jeepinho é incerto. Seu motor 1.5 a gasolina não foi atualizado para atender o Procon VL8, que exige emissões mais limpas. Sem ajustes, o Jimny pode sair de linha, como alertou o Auto Segredo em abril de 2025. A HPR ainda está negociando com a matriz no Japão para encontrar uma solução, mas por enquanto o modelo depende do estoque atual. Então, pessoal, como eu falei, a gente precisaria ficar atento, né, a alguma novidade que surgisse. Surgiu essa novidade, eu quis colocar aqui no finalzinho, né, como um bônus para toda essa discussão que a gente iniciou. Mas assim, eu li ali, eu vi a intenção da Suzuki continuar no Brasil, mas como vocês viram na própria reportagem, as negociações ainda continuam. Então, quer dizer, não tem nada assim 100% certo, né? Importante é a gente ficar atento, como eu falei antes, e torcer para que de fato, né, pelo menos a Suzuki continue aqui no Brasil, para que a gente tenha segurança, né, de ter uma assistência aí para os nossos carrinhos, especialmente o Jimny, né? Uma pena se o Jimny não continuar, mas pelo menos a Suzuki continuando, a gente tem uma segurança a mais, e como todos aqueles pontos de reflexão que eu coloquei para vocês, pode dar um alento aí, né, pra gente, proprietário dos Suzuki. Beleza, pessoal? Então, segue aí o vídeo para finalização. Agora eu quero saber sua opinião. O que você acha que vai acontecer? Qual que é a sua maior preocupação como dono de Jimny? Deixa aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, quer mais conteúdo sobre o universo Jimny, não se esqueça de deixar aquele joinha e de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para não perder nenhuma postagem que a gente faz aqui. Grande abraço a todos, grande abraço a todas e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.